Ok? Ok, estamos gravando. Obrigado, Leânia. Então, outra vez, boa noite a todos. Agradecer muito a presença, professor Adicélio, que veio, que não integra os quadros da Ambra e que gentilmente se dispôs nessa uma tarde de sexta-feira, né, quase noite, a colaborar. Tenho certeza que a colaboração dele vai ser muito decisiva. Ele é um quadro dos Tribunais de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas há muitos anos e foi conselheiro substituto, enfim, é uma pessoa que tem muita experiência em Tribunal de Contas e uma das principais referências que a gente tem nos Tribunais de Contas, é doutor pela Federal de Santa Catarina. Obrigado, professor Adicélio, por sua presença aqui. O professor Dionis, que é do TCU, né, professor Dionis? E também já participou da qualificação. Que bom tê-lo aqui também, nessa Isso. presença da banca, do Gilberto. E o professor Igor, que é do quadro da Ambra, né, também? Professor da Ambra. É professor de quê, professor Igor? Então, as matérias jurídicas ligadas ao direito público, constitucional, Ah, direito. administrativo, Tá previdenciário. certo. Tá joia. Então, obrigado também, professor Igor, pela sua presença aqui. E Gilberto, é, que também é do TCU, né, auditor do TCU, e tem uma grande experiência também em tribunais de contas, resolveu fazer uma dissertação sobre a temática que ele trabalha no dia a dia, que é sobre a prestação de contas. O título exato da dissertação dele é A Eficácia das Contas Prestadas pelo Presidente da República Federativa do Brasil ao Congresso Nacional no período de 2012 a 2023, de acordo com a metodologia proposta por Ellen Rock. Então, Gilberto, a Leandro já passou a metodologia. A ideia é que você possa falar por 30 minutos, se apresentar. Depois os professores vão fazer suas considerações, não há um tempo limitado, não é? E podem fazer perguntas a você, questionar, enfim, para prestar esclarecimentos, enfim, e dúvidas que eles tenham, questionar, de acordo com o que cada um entender, né? Depois disso, você tem um período para responder as perguntas dos professores, os questionamentos, e, em final, a gente vai se passar para outra sala e vamos deliberar sobre aprovação ou não do seu trabalho. Tá certo? É isso, Leandro. Não esqueci nada, não, né? Joia. Então, Gilberto, você com a palavra. 30 minutos. Bom, 30 minutos, 18:03. Obrigado. Professores, muito obrigado. É uma honra estar aqui, né, com os senhores que têm um conhecimento tão amplo da administração pública, de auditoria, né, de prestação de contas. Eu me sinto realmente muito honrado em apresentar o meu trabalho e submeter o meu trabalho ao escrutínio dos senhores, tá? Porque a gente está falando, então, com pessoas que entendem realmente do problema, né, da questão e do que ela representa, né, efetivamente. Então, para começar a apresentar o meu trabalho, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para guiar um pouco a minha fala. Os senhores conseguem ver aqui o slide introdutório? Ambra University. Sim. Dá para ver bem. Muito obrigado. Bom, então escrevi uma dissertação, né, para um mestrado de Ciências Jurídicas na área de Risco Compliance, né? Eu sou orientado pelo professor Edilberto e essa dissertação ela trata desse tema, a eficácia das contas prestadas pelo Presidente da República Federativa ao Congresso Nacional no período de 2012 a 2023, de acordo com a metodologia proposta por Ellen Rock. Bom, eu vou falar um pouco sobre o porquê eu escolhi esse tema, né? A metodologia que eu vou utilizar para esse tema, e depois eu vou falar sobre alguns resultados que eu consegui trabalhando em cima do, do assunto. Voltando aqui a eficácia da prestação de contas, nós precisamos saber eficácia por quê? Porque tudo que é feito tem algum objetivo final, né? Para ele ser eficaz, ele tem que cumprir o objetivo dele de uma forma bem precisa, né? Então, quando o presidente presta contas, eu quero saber se houve uma eficácia nessa prestação de contas. E para saber se houve uma eficácia nessa prestação de contas, eu preciso de ter algum modo de trabalhar com isso. Eu escolhi a metodologia da professora Ellen Rock, que é uma professora da universidade na Austrália, porque ela pegou o que nós chamamos de accountability. Ela tem um livro chamado Measuring Accountability in Public Governance Regimes, ou seja,
fazendo uma medição, né, o termo que ela usou, da accountability na prestação de contas de regimes de serviço público, certo? Então, eu achei assim a abordagem dela muito boa, o livro é de 2022, e ela pega a accountability, que nós temos no Brasil a accountability, com uma palavra que é usada em inglês e que não tem uma tradução ainda. Existem até artigos escritos sobre o porquê não se traduziu essa palavra para o português, né? Mas, de uma maneira geral, a accountability ela fica dividida em prestação de contas e responsabilização, certo? E a professora dividiu essa prestação de contas em transparência e controle e a responsabilização em reparação, em punição, em persuasão ou dissuasão, que eu preferia a tradução de dissuasão. As palavras foram até difíceis de traduzir para ficar bem, fazer um sentido bom. E o measuring que ela usa, também ficou, a tradução também ficou um pouco complicada, porque a gente pega a measuring, traduz do inglês para o português. Measuring quer dizer você tomar uma medida. Então, medir significa você comparar com uma escala e dizer de 0 a 10, por exemplo, em onde é que se encaixa isso. E o conceito dela não é exatamente isso. A tradução mais correta, talvez, aí fosse uma avaliação, em que você tem uma noção de se a coisa está dentro de uma faixa, né? Não discreta, uma faixa aceitável ou não. Bom, por esse motivo eu escolhi a metodologia da professora. E por que eu escolhi um período de 2012 a 2023 para fazer essa verificação dessa accountability? Eu fiz essa escolha por um motivo simples. Em 2012, a OCDE fez um trabalho de avaliação do, da prestação de contas que o presidente faz e do trabalho de auditoria que o TCU faz em cima dessa avaliação. A OCDE ela viu especificamente o faz para emitir um parecer prévio sobre a prestação de contas da presidência, né? E ela viu lá umas áreas em que precisava ter alguma melhoria, né? E uma das coisas que a OCDE colocou foi que na época existia um delay muito grande, ou às vezes um prazo muito grande, para o Congresso fazer o julgamento das contas do presidente. Em 2012, né, as contas de 2000, de 1992, 93, não haviam sido julgadas ainda. Então a CDE levantou e falei, puxa, vida, é interessante olhar esse trabalho da OCDE para ver se de lá para cá aconteceu alguma coisa. Porque o que a OCDE apontou para o TCU melhorar, como por exemplo, melhorar a capacitação dos auditores, melhorar a proteção dos auditores legalmente para não haver pressões, né? Melhorar a qualidade dos auditores, melhorar a estrutura do tribunal, tudo isso o tribunal fez. Mas essa última parte especificamente, que era a demora no julgamento final das contas, não aconteceu, né? Eu falei, bom, então seria interessante verificar, fazer um trabalho para verificar isso aí, né? Então, a metodologia que eu vou usar vai ser a metodologia da professora Ellen Rock, né? Ela chama essa metodologia dela lá de benchmark, né? Benchmark seria uma tradução. Eu até coloquei isso no glossário, porque eu venho da área de computação, trabalhei em computação também, e benchmark lá, quando a gente usa, é um padrão que você utiliza para avaliar outros processos. Você tem um processo padrão e você avalia outros processos para saber se ele dá um resultado semelhante em relação. Então, ela criou um benchmark para fazer essa avaliação de accountability, né, de prestação de contas e responsabilização, usando essas 5 dimensões: transparência, controle, reparação, punição e dissuasão. E uma avaliação de impacto político e social das decisões sobre essas prestações de contas, né? Bom, o problema, né, o problema de pesquisa é a avaliação da eficácia da prestação de contas. Eu quero saber o seguinte: a prestação de contas que o presidente está prestando é realmente eficaz? Essa é a minha pergunta, né? Prestação de contas, e eu criei uma hipótese em cima disso, de que a prestação de contas, apesar de formalmente robusta, ela enfrenta limitações em termos de eficácia. Ou seja, ela está muito bem definida, está muito bem estruturada, mas ela não cumpre o papel que está escrito para ela cumprir efetivamente, certo? Então, ela não é eficaz do ponto de vista do processo que está definido para ela cumprir, tá? Essa é a minha hipótese.
que ela é formalmente robusta, mas enfrenta limitações em termos de eficácia, né? Bom, accountability e governança, né? A governança pública é tudo aquilo que vem na transparência, né? Na accountability, na equidade, na integridade, né? E dentro de um dos pilares da governança é justamente a accountability, que é a prestação de contas, né? Na participação social. Então, a accountability, né? Ela tem esses pilares e o benchmark da Ellen Rock veio, né, justamente para fazer essa verificação dessa accountability, né? Bom, eu fiz uma análise comparativa de pareceres, né, uma parte que eu fiz no trabalho foi uma análise comparativa dos pareceres prévios do TCU e dos relatórios que têm os pareceres da CMO, né, que deveriam ou devem, né, instruir o julgamento que o Congresso Nacional faz em cima. Porque aqui eu preciso falar um pouquinho sobre como é que funciona a prestação de contas. Quando inicia o ano legislativo, o presidente da República, e a prestação de contas é uma coisa pessoal, não é a presidência da República quem presta contas é o indivíduo presidente da República, o cidadão que está no poder naquele momento, exercendo o cargo, ele apresenta as contas do ano anterior para o Congresso. Ele tem até 60 dias depois da primeira sessão legislativa. Só que normalmente o presidente faz isso no primeiro dia, tá? Quem prepara essas contas para o presidente apresentar é a CGU, porque a CGU é o órgão central do controle interno do executivo. Ela prepara essas contas junto com o Tesouro, tá? Entrega isso para o presidente, para a Casa Civil passa para o Congresso recebe e entrega para o TCU emitir um parecer prévio. Certo? Esse parecer prévio do TCU tem que voltar em até 60 dias. O presidente tem prazo e o Tribunal de Contas da União tem prazo, certo? Baseado nesse parecer prévio, ou usando esse parecer prévio como um dos elementos para ele fazer, a Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização Pública, lá do Congresso Nacional, ela faz um parecer, por isso que o parecer do TCU chama parecer prévio, porque o parecer mesmo é o do Congresso, sobre a prestação de contas. E esse parecer é levado a plenário. Quando é levado a plenário, ele tem que ser levado a plenário, é feito um julgamento desse parecer com o que tem dois resultados, ou é aprovado ou é rejeitado, certo? Então, esse é o processo que acontece para você fazer a avaliação das contas do presidente da República, né? Então, normalmente o que acontece aqui, nos pareceres prévios do TCU, o TCU faz um parecer que ele é um pouco mais técnico. O que eu quero dizer com um parecer um pouco mais técnico? Ele é bem mais atrelado à normatização, à legislação, certo? Então, é usado a conformidades com a lei da responsabilidade fiscal, né? É feito uma verificação usando técnicas de auditoria, que hoje estão sendo técnicas de auditoria que estão sendo usados internacionalmente. Então, todas essas verificações, o TCU faz seguindo um roteiro bem definido legalmente, tá? Seguindo tanto a Constituição como a Lei 4.320 e por aí vai. Então, o parecer do TCU, é um parecer que é feito, na verdade, dentro de uma auditoria. O que o TCU faz, na verdade, é uma auditoria. O parecer prévio dele é um relatório de auditoria, certo? Ele passa esse parecer para o Congresso. Quando o parecer chega no Congresso, o relatório da CMO já tem um viés um pouco mais político, certo? A, a CMO ela avalia, é claro, o que o TCU passou, usa isso como subsídio, mas a avaliação, nós estamos num presidencialismo, nós chamamos de presidencialismo de coalizão, ela depende muito de qual força, de qual relacionamento o presidente tem com o Congresso em um determinado momento, certo? Se o presidente está com uma força muito grande no Congresso, ele pode acabar recebendo um parecer favorável do Congresso, um parecer para a prestação de contas dele. Se ele não está, o Congresso pode usar qualquer coisa que esteja no relatório do TCU, por exemplo, para poder desqualificar as contas do presidente da República. Tá? Então, o parecer do TCU é um parecer técnico, normativo, e o parecer prévio do TCU, né, o parecer do Congresso Nacional, ou pelo menos da CMO, acaba sendo um parecer mais voltado para a política ou no momento político que se vive no momento.
Então, a gente fazendo uma análise de 2012 a 2023, a gente vê isso com bastante clareza, certo? Durante todo esse período, o Tribunal de Contas da União, com exceção de 2 anos, 2014 e 2015, o TCU foi favorável à aprovação das contas do presidente do momento. Nós tivemos vários presidentes nesse período, tá? Nós tivemos aí a presidente Dilma, o presidente Temer, né? O presidente Bolsonaro, né? E durante esse período, eh, a maior parte das vezes, o TCU fez um parecer prévio pela aprovação das contas do presidente com ressalvas. O que significa com ressalvas? Tem alguns aspectos que precisam ser melhorados, que precisam ser ajustados para as contas ficarem dentro da norma efetivamente, mas que não são aspectos que levem efetivamente a uma rejeição das contas, certo? Nos anos de 2014 e 2015, houve uma questão que teve uma repercussão muito grande na época, né? Que o pessoal chamou de pedaladas fiscais, né? A presidente fez uma antecipação na época a presidente era a presidente Dilma Rousseff, ela fez uma antecipação de créditos que a União teria com bancos públicos, né? Para poder fazer frente a despesas, né? E o tribunal viu isso na época como se fosse um empréstimo. Ora, se você não tem um dinheiro e você antecipa esse dinheiro, que você está fazendo um empréstimo, como quando um cidadão faz a antecipação do imposto de renda. E isso não pode ser feito, né? Nesse ano, por esse motivo e mais alguns outros motivos que estão lá no relatório, mas principalmente por esse foi um grande motivo na época, o TCU propôs a rejeição das contas da presidente, certo? No ano de 2014, especificamente. No ano de 2014, a rejeição das contas da presidente por conta das chamadas, na época, informalmente, pedaladas fiscais, certo? E o Congresso não fez o julgamento das contas, né? Atores externos, na época foi um advogado, né? O, a professora Janaína Pascal e Miguel Reale Júnior, entraram com pedido, né, pedido de impedimento, que foi aceito pela Câmara, e trocaram esse processo de impedimento, acabou havendo um impedimento da presidente, tá? Então, nesse momento, a gente vê que a visão do, a visão da Câmara, na época, né, porque a Câmara que aceita o pedido um pedido de impedimento, todo presidente que passa por aí tem vários pedidos de impedimentos, mas nem sempre são aceitos. Aquilo refletiu naquele momento que a presidente da República não tinha uma força muito grande no Congresso, certo? O processo foi tocado e a presidente sofreu o processo de impedimento, certo? Naquele ano, a visão do TCU era de que as contas deveriam ser rejeitadas. Só que a CMO fez um parecer na época, sugerindo a aprovação das contas da presidente na época, com algumas ressalvas. Na época foram até com umas ressalvas bastante duras, né? Bom, tempo passou. Em 2019 e 2020 houveram as eleições e, né, houve uma mudança de poder, né? A direita, aí é uma questão mais política, né? Mais sociológica, mas eu tenho que usar as palavras que eu vou usar são palavras para diferenciar as correntes políticas que estavam. Então, uma corrente política diferente assumiu o poder e aquele julgamento lá ficou parado o tempo todo. Quando a corrente política que era da presidente na época reassumiu o poder, em 2022, o parecer foi refeito continuando com a aprovação com ressalvas. Porém, fazendo uma avaliação política muito mais branda, né, do que tinha sido feita pelo Congresso na época. Eles mudaram o parecer. E uma coisa interessante que aconteceu aqui é que até hoje os pareceres que de 2014, 2015, nem os outros de 1992 para cá, só foram julgados do presidente Itamar Franco, foram julgados. Então, eu acho que, por exemplo, aconteceu uma coisa bem interessante, né? Nós temos em 2014, a presidente Dilma Rousseff foi impedida, né? A principal motivo na época, né? Isso caiu na imprensa, caiu na repercussão social muito grande, né? Por conta dessa prestação de contas dela lá, certo? E nós temos hoje lá no Congresso Nacional um parecer
da prestação de contas dela, que ainda não foi julgada, que pode vir a ser julgada e dizer, não, nós aprovamos as contas com ressalva. Então, isso traz uma insegurança jurídica. Qual a insegurança jurídica que traz? A presidente pode fazer a seguinte pergunta: tudo bem, eu fui impedido em 2016 por conta daquela conta de 2014 e agora o Congresso está aprovando minhas contas. E aí? Né? Então, o que nós percebemos nesse momento aqui é que a eficácia dessa prestação de contas, uma resposta que o Congresso teria que ter dado em 2015, porque eram as contas de 2014, ele não deu na época, seguindo o fluxo normal da prestação de contas, certo? Então, isso reflete, dentro da pesquisa que eu fiz, da análise que eu fiz, que a eficácia da prestação de contas, ela não é grande. Nós temos uma prestação, uma eficácia que funciona, uma parte que funciona bem quanto à transparência. Nós temos 3 sites que publicam a prestação de contas do presidente. Nós temos a prestação de contas publicada pela CGU, né, que é o controle interno, publicada pelo Tribunal de Contas da União, que tem lá um site também que trata da publicação dos pareceres prévios, e do Congresso Nacional. Você procurar, os pareceres prévios são lá abertos ao público, tá? Então, o controle, a transparência e o controle estão funcionando bem. Isso, todo ano é apresentada a prestação de contas, é feito o parecer prévio. Mas quando cai para o Congresso, para cair naquela fase de responsabilização, a responsabilização você vai dizer, olha, a gente responsabiliza ou não por isso. Uma coisa que a OCDE já tinha verificado é que alguma coisa que o TCU fala, às vezes, que precisa ser feita ou que precisa ser ajustada, às vezes passa anos o TCU falando a mesma coisa e aquele ajuste não é feito, certo? Ou seja, não há, segundo a metodologia da Helen Rock, alguma coisa que possa fazer uma persuasão ou uma dissuasão, ou seja, obrigar o presidente da República a seguir certas determinações, certo? Outra coisa na parte de responsabilização. Aconteceu até uma coisa interessante isso em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O procurador junto ao Ministério Público do TCU, doutor Lucas Furtado, pegou uma vez o presidente Bolsonaro, na época, gostava de fazer umas motociatas. Ele saía em várias partes do país e fazia isso para sair com as pessoas, né, com as pessoas que simpatizavam com a política dele. Então, teve uma vez que o procurador de contas junto ao tribunal falou o seguinte: eu quero que haja uma reparação, usando aqui a metodologia da professora Ellen Rock. Então, foi uma das vezes que tentou-se fazer com que o presidente da República reparasse ou devolvesse alguma coisa, né, que a Justiça ou que o Ministério Público achou indevido. Mas é uma coisa que não aconteceu. Tá? A punição que aconteceu com a presidente Dilma, especificamente, ela não aconteceu por processo formal da prestação de contas. Ele aconteceu porque agentes externos a essa prestação de contas, no caso, os advogados que entraram com esse processo de impedimento, fizeram um pedido. E, na época, também o procurador Júlio Marcelo também fez uma representação em relação a isso. Tá? E quanto a prevenção, né, que seria esse monitoramento que o TCU faz das determinações ou das recomendações que ele coloca das deliberações que ele coloca no parecer prévio, que é uma auditoria efetivamente, também não há alguma coisa que possa forçar o presidente a fazer esses ajustes efetivamente, tá? Fica parecendo que falta força. Quem teria a força para fazer isso é o Congresso. Mas o Congresso ele fica numa espécie de letargia, de inércia, que favorece que o presidente fala, bom, como eu não vou ser punido mesmo, se eu tiver firme com o Congresso, deixa o relatório lá, ele não vai ser julgado nos próximos 20 anos, como tem acontecido efetivamente. Eu fiz até na minha dissertação, tem uma relação lá. Se você acessar o site do Congresso Nacional que cuida da prestação de contas, você vai ver todas as contas que estão lá. Estão com parecer prévio do TCU, estão com parecer da CMO, mas não tem um decreto legislativo efetivamente dizendo que tenha sido julgado, dizendo se as contas são aprovadas ou não. Então, nesse momento, a eficácia do processo ela se perde, tá? Porque o Congresso está agindo como se fosse a Justiça. A Justiça só age quando ela é efetivamente chamada, né? A Justiça ela é inerte até que ela seja acionada. O Congresso está agindo como se fosse a Justiça e como se fosse discricionário
ele julgar as contas ou não. Não. A Constituição diz que eu tenho que julgar, eu julgo se eu quiser julgar. Não, efetivamente não é isso. O Congresso ele não tem a discrição de falar eu vou ou não julgar as contas. Eu posso optar por isso. Ele não pode, ele deve. É uma obrigação constitucional. Não é a discrição, é uma obrigação. Por conta disso, existe no Congresso um projeto de lei, né, dando ao Congresso Nacional desde 2015, um prazo para prestação de contas, certo? Olha, o prazo que está lá é de 45 dias. Ou então, se dentro de 45 dias não for julgado, aceita-se tacitamente que foi aprovado e pronto. Mas até hoje esse projeto está parado. Então, o que nós temos efetivamente hoje, né, a minha hipótese, ela foi verificada, né? Eu coloquei como hipótese que havia uma estrutura robusta, certo? E em função do que eu tinha visto lá na OCDE, que já estava acontecendo naquela época, a estrutura de prestação de contas é robusta, é bem definida, os atores estão cumprindo os prazos, mas quando chega lá no final, que deveria efetivamente acontecer, é, digamos assim, o fechamento do processo, esse fechamento do processo não está acontecendo porque o Congresso Nacional não está fazendo esse julgamento de maneira como deveria, né? Diante disso, né, essa eficácia no processo de prestação de contas tem uma falha no julgamento tempestivo por conta do Congresso e tem uma politização muito grande. A politização fica até difícil avaliar, né? Eu, na condição de pesquisador, eu falo, bom, você avaliar o processo é politização. O Congresso é político por natureza, então ele tem que ser político realmente. Mas ele teria que dar um resultado, certo? Porque a gente vê lá na frase do Rui Barbosa, na oração aos mortos, que ele diz o seguinte: justiça tardia não é justiça, é injustiça qualificada. Certo? Então, veja o caso da presidente Dilma, por exemplo. Se o Congresso tivesse dado uma resposta à época, nós não teríamos hoje um problema de gerar uma insegurança jurídica. Qual seria a insegurança jurídica? Ela fazia a seguinte pergunta: tudo bem, eu fui impedida por conta disso aí. Agora vocês estão dizendo que isso aí eu não deveria ter sido impedido. E aí, como é que eu fico? Vão devolver meus 2 anos e meio de presidência? Né? Vamos fazer um pedido formal de desculpas? O que que vai acontecer? Então, quando você dá uma resposta fora do prazo, a tendência muda, o tempo muda, as pessoas mudam, né? E você vai julgar alguma coisa que aconteceu num tempo com com os ventos, né, de outro tempo. Com os valores de outro tempo. E isso pode trazer um julgamento que pode não ser justo para tantos lados, tanto para condenar quanto para liberar. Bom, diante disso, eu fiz algumas sugestões de melhoria também, certo? Uma fixação de prazo para julgamento, isso já está sendo estudado pelo Congresso, existe lá essa PEC, né? Um aumento de cooperação entre o Congresso e o TCU, né? E um maior controle social. Acho que precisaria haver um engajamento maior da sociedade, né, na prestação de contas, né? A prestação de contas é algo que passa muito ao largo do cidadão comum, né? E conforme diz a Constituição, lá no artigo 1º, parágrafo único, né, todo o poder emana do povo, né? Em seu nome será exercido. Então, na verdade, quem tem que ter essa vontade, de que a prestação de contas do presidente seja feita é o povo, né? Porque o poder emana do povo. O presidente, na verdade, é um representante do povo. Eu até tinha colocado na minha primeira versão da dissertação a teoria da agência, né? Quando você tem um principal, né, que é o dono de um negócio, você tem um agente que é contratado por esse principal para gerir esse negócio, certo? E com o tempo, esse agente que está gerindo esse negócio começa a ter mais informações sobre o negócio do que o dono do negócio, que era o principal. Isso é chamado de assimetria de informação. Então, quando você contrata, por exemplo, o presidente da República, né, ele é um representante do povo, para gerir o país, para administrar o país, ele, por estar administrando o país, ele tem mais informações do que o dono do país, que é o poder emana do povo, certo? O que é feito, então, para fazer isso, para você resolver esse negócio? Você contrata um terceiro, que a gente chama de auditor. Quem é o auditor que faz isso? O auditor que faz isso é o Congresso Nacional, porque o controle externo, a, a titularidade do controle externo é do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é auxiliado pelo TCU para fazer esse controle. Então, tem técnicos qualificados que fazem essa verificação, passam isso para o Congresso e devolvem para o Congresso. O Congresso, em nome do povo, faz esse julgamento. Então, está faltando esse julgamento que o Congresso faz, certo? Deixa eu passar aqui.
Bom, é exatamente isso, senhores. Então, o que a minha dissertação coloca é isso. Nós temos um processo de prestação de contas que é robusto, certo? Ele é bem definido, certo? Mas ele não é eficaz como ele foi previsto para ser, tá? Pode até haver uma responsabilização, como houve uma responsabilização social da presidente Dilma, por exemplo. Ela foi empichada, impedida, né? E tentou se eleger governador em Minas, senador em Minas Gerais, por exemplo, e não conseguiu, por conta da repercussão na mídia, da repercussão social. Então, ela teve uma responsabilização reputacional, vamos dizer assim. Mas a responsabilização legal que ela fez não aconteceu em função do, embora tenha nascido do processo da prestação de contas, não foi do processo de prestação de contas efetivamente que aconteceu, certo? Muito obrigado e a minha fala está encerrada. Eu espero que tenha esclarecido bem o escopo e a finalidade do meu trabalho. Obrigado, Gilberto. Acho que você pode tirar aí, né? Posso. Por favor. Obrigado, Gilberto. Então, de acordo com os procedimentos da AMBRA, a gente tem um tempo que não está especificado, cada membro da banca pode ficar à vontade para fazer comentários e fazer perguntas ao, ao mestrando, ao Gilberto, no caso aqui. Eu vou começar com o membro, é, com o participante, doutor, professor Adicélio, né, externo à AMBRA, para ele fazer os seus comentários e as suas perguntas que achar pertinentes. Só Adicélio com a palavra. Bom, muito obrigado. Primeiramente, cumprimentar os professores, professor Igor, professor Jones, de maneira especial o professor e orientador, o professor Edilberto, o nosso mestrando, cumprimentar os demais presentes, a Leânia. Agradecer o convite, fiquei muito honrado com a oportunidade de participar da defesa da dissertação tão bem elaborada como essa do Gilberto. Acho que o tema ele é relevante, um tema que realmente causa um desconforto, né? Essa dissociação entre um descompasso entre a análise das contas feitas pelos tribunais de contas e a omissão do legislativo, né, na sua função judicante de efetivamente dar seguimento e julgar essas contas. Achei que, enfim, o problema foi muito bem colocado pelo Gilberto, a pesquisa que ele fez, o levantamento em relação às omissões constatadas, né? E, enfim, então tá de parabéns aí o Gilberto e o Edilberto, o orientador. Eu tenho um comentário para fazer, que eu gostaria de debater, colocar para reflexão e ouvir o Gilberto sobre isso. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente, né, uma indagação. Num dado momento ali na conclusão, Gilberto, você fala da criação de mecanismos, talvez como um prognóstico, né, da criação de mecanismos para impedir ou minimizar a interferência política no julgamento, né, em detrimento da análise técnica que vem sendo feita, técnica e imparcial que vem sendo feita pelo Tribunal de Contas da União, né? Que mecanismos você teria em mente em relação a essa questão, que pudesse mitigar esse componente político que é muito da essência do Congresso Nacional, né? Esse julgamento. Então, gostaria de te ouvir e depois, na sequência, um outro comentário sobre as conclusões para a gente fazer uma reflexão em conjunto aqui. Obrigado. Eu já respondo a pergunta logo após a pergunta. É Pode isso, responder, por favor. posso responder Depois, agora, né? isso. Aí Tá depois eu faço certo. comentário que tem a ver com outro assunto, mas é também de maneira muito breve. Tá certo. Professor, eu acredito o seguinte, porque o Congresso é uma casa política, né? Então, a natureza, assim como a natureza do TCU é uma casa de natureza técnica, o Congresso tem é uma casa de natureza política. Mas eu acho que o modo como o Congresso, eu não vou dizer, a palavra despreza fica pesada, mas ele minimiza o trabalho técnico, certo? Ele às vezes cria uma realidade paralela, certo? Às vezes nós vemos muito isso acontecer no Congresso brasileiro. Você tem um julgamento que acontece em cima de uma realidade que foi criada por um momento que depende das correntes, né? Das correntes
de a sociologia chama isso de guerra de posições, pelas guerras de posições que acontecem no momento. O Congresso, obviamente, a natureza dele é essa, é onde as diversas eh, as diversas camadas, as diversas estruturas da sociedade são representadas, os diversos interesses. É o lugar, na democracia, é o lugar para esse embate mesmo. Mas eu acho que a coisa deveria ser verificada. Era o seguinte: eu coloquei isso aí como uma colaboração maior entre o Tribunal de Contas e o Congresso. Por que deveria haver essa colaboração? Justamente para, em determinado momento, essa fuga da realidade não acontecer. Você não fazer uma legislação, né, que futuramente o STF vai considerar inconstitucional, por exemplo, tá? Não que o tribunal vá guiar o Congresso nesse sentido, mas o Congresso poderia, no momento, dar uma perguntada, falar, olha, isso aqui, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Certo? Em determinadas coisas isso até tem sido feito. Eu acho até que de uma maneira, eu discuti na dissertação sobre o soft power, por exemplo, né? O poder que um órgão assume sem que haja esse poder na Constituição, simplesmente por conta da influência que ele exerce. Foi haver uma reforma tributária agora e o Tribunal de Contas da União foi convocado, foi convidado, né, para participar da elaboração dessa reforma tributária. Isso foi no final do governo passado, né? Então eu achei interessante, porque ele pode dar uma opinião técnica que pode ajudar, né, a trazer aquilo um pouco mais para dentro da realidade. Porque às vezes você pode fazer eh, algumas análises que podem não ser exatamente a melhor opinião naquele momento, embora seja desejável. Né? No direito isso acontece muito, chamamos isso no direito de dever ser, né? Você faz uma lei que você mira a sociedade naquele tipo de lei, e como a lei vai existindo, a sociedade com o tempo vai caminhando naquele sentido. Mas nem só de lei vive o país, né? Então, em determinado momento, na economia, né, no comportamento, na educação, existem algumas coisas que poderia o Congresso ajustar isso. O Congresso tem mecanismos para isso, né? Ele tem as consultas públicas que ele faz, ele pode chamar especialistas para esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso poderia ser usado também em relação à prestação de contas do presidente. O presidente é o maior representante eleito pela sociedade. Eu acho que deveria ter um apoio maior nesse sentido, né, para poder minimizar os erros que podem acontecer. Se o presidente comete um erro, ele vai se refletir em todo o país. Então, a minha visão é essa. Tá, perfeito. Sobre essa questão, Gilberto, me ocorreu que é porque é de difícil solução, né? A gente impor um Sim, mecanismo para o Congresso Nacional que filtre esse componente político é muito forte, né? Mas tem um dispositivo na Constituição que é válido para os municípios, que, de certa forma, procura minimizar um pouco o componente político da decisão, que é o quórum qualificado para que o parecer prévio emitido pelos tribunais de contas estaduais e municipais ele deixe prevalecer, né? Que tem que ser de 2/3. Talvez sim, se a gente pensasse em algo, uma regra também extensiva para a União e para os estados também, porque isso só vale para o município, talvez servisse como um elemento de filtragem, ou que tentasse minimizar um pouco esse componente. Talvez uma sugestão para você refletir aí, talvez incorporar. Porque, com relação à mora, o amigo traz a questão de um projeto de lei em andamento que sim, visa estabelecer um prazo, né? sim, Mas para mitigar esse componente político, ficou uma sugestão, eu achei que ficou um pouco solta, sem algum encaminhamento prático, até mesmo pela dificuldade. Então, a minha sim, sugestão é refletir sobre isso com o orientador, ver se cabe e eventualmente incorporar. A outra questão que eu queria colocar tem muito a ver também com o prognóstico. Eu acho que o diagnóstico foi muito bem traçado, né? Foi muito bem levantado, e ou os prognósticos, eles também vieram de maneira a contento, acho que contribuem, né? E eu vi que você usou muito a teoria do Joseph Nies, que é o soft power. Você falou, inclusive você falou recentemente, perfeito. falou em alguns momentos no texto. Mas eu fiquei com a impressão que talvez se pudesse agregar um outro conceito trazido pelo Joseph Nies, que é o do Smart Power, Sim, talvez isso pudesse ser encaixado no teu prognóstico
e talvez enriquecesse o seu trabalho. O que é o Smart Power? Porque esse conceito ele traz das relações internacionais, né? Sim, O soft power, você bem destacou, que tem a ver com o convencimento, a atração, enfim, o consenso, né? E tem o hard power, que é o poder coercitivo do tribunal. Eu acho que você não chegou a mencionar esse termo, mas você fala ali em reparação, punição, coercitividade. Isso tudo tem a ver com hard power, né? Que, por exemplo, quando o sim, Tribunal de Contas, no caso das contas, ele rejeita ou emite o parecer pela rejeição das contas, sugerindo ao parlamento que rejeite, de certa forma, ele está exercendo o hard power dele nesse isso. momento, né? O poder punitivo, o coercitivo que vem que se materializa na rejeição das contas. E o smart power, que foi um conceito que eu acho que o Joseph Nye evoluiu, né, ao longo do tempo, ele procura conciliar os dois instrumentos, né? Ou seja, é você usar de maneira inteligente os dois instrumentos. Você usar, num dado momento, soft power, num dado momento, hard power, até mesmo porque muitas vezes o soft power só funciona porque por trás dele existe o hard power, Hard power, correto. mas o smart power está aí. Então, o que me ocorreu quando eu estava lendo as tuas conclusões? Se talvez você agregasse esse conceito de smart power, isso talvez trouxesse para o Tribunal de Contas da União um leque de possibilidades em termos de abordagem junto ao Parlamento, ao Congresso Nacional, que traria talvez muito mais efetividade do que a gente aguardar a tramitação de um projeto de lei que viesse estabelecer esse prazo para o Congresso Nacional. Então, talvez nessa perspectiva do Smart Power, talvez se o Tribunal de Contas da União fizesse um trabalho de aproximação junto ao Congresso Nacional, falando da importância do papel dele no que diz respeito à accountability, à governança, como você bem destacou, mostrando para ele e para a sociedade que a omissão dele é muito perversa, é muito ruim para a sociedade. Daqui a pouco fazendo um levantamento, uma espécie de enfoque operacional da atividade do Congresso Nacional, né, mostrando que ele poderia, em termos operacionais, em termos de desempenho, andar melhor, contribuir muito melhor para a sociedade, para as contas, para a gestão pública, se ele realmente analisasse os pareceres. Talvez uma abordagem nesse sentido trouxesse um efeito mais imediato, né, do que a gente aguardar a aprovação de um projeto de lei. Então, a sugestão que eu trago para reflexão, isso tem muito a ver com a experiência que nós tivemos aqui em Santa Catarina, porque nós tínhamos vários municípios nessa situação, que simplesmente não julgavam as contas, os pareceres prévios do nosso Tribunal de Contas. E aí nós fizemos um trabalho, inclusive em parceria com o Ministério Público do nosso estado, né, cobrando, né, fazendo levantamento, demonstrando os atrasos, as omissões, cobrando um julgamento, né, cobrando, claro, sem tanto poder coercitivo nesse sentido, mas às vezes um simples comunicado do Tribunal de Contas já provoca Sim, o legislativo que ele saia da inércia. Então, a minha contribuição é nesse sentido. Enfim, eu acho que o trabalho está muito bom. E se você achar que cabe junto com o seu orientador, alguma coisa nesse sentido, eu penso que enriqueceria muito o trabalho, até em termos de um produto que até o TCU venha se debruçar e refletir sobre as tuas sugestões. Então é isso. No mais, gostei demais. Parabéns e muito obrigado pelo obrigado, professor. convite. Devolvo a palavra ao presidente Edilberto. Obrigado, professor Adicélio. Eu vou passar então a palavra. Não sei se o Dionis está aí, para a gente começar. Depois a gente conclui com o professor Igor, que é da casa. Professor Dionis, eu acho que talvez tenha perdido a conexão. Não consigo vê-lo aqui. Então, eu vou passar a palavra para o professor Igor, ver se depois o professor Dionis retorna. Professor Igor, por favor, com a palavra. Obrigado, professor Edilberto. Em seu nome, eu cumprimento todos os professores componentes da banca examinadora. Uma saudação também ao mestrando Gilberto Nogueira, a Leânia, a nossa querida proporcionadora do suporte de tudo que gira em torno das necessidades práticas para que um evento como esse aconteça. Feita essa saudação, eu quero, antes de tudo, Gilberto, dizer que toda defesa é um teste avaliativo sobre a performance acadêmica de um candidato à titulação. E eu já posso adiantar, meu caro Gilberto, que no que diz respeito à sua aptidão para a pesquisa e a apresentação de um produto acadêmico,
especialmente quanto à sua versão escrita, redigida, sua performance é elogiável. Ela merece aplauso, merece reconhecimento, e nenhum de nós aqui, creio eu, colocará em dúvida a qualidade do texto escrito. Então, essa premissa é de bom ouvido que se coloque, Obrigado. e nela vai também uma saudação e um cumprimento ao seu orientador. Parabéns também, professor Gilberto, pela condução da pesquisa de seu orientando. Nós passamos, já faz algum tempo, Gilberto, nós passamos por uma banca de qualificação que eu posso chamar de acirrada, foi renhida, não foi? E é para ser mesmo, e é para ser mesmo. Eu tenho um professor que, em outro contexto, num contexto esportivo, diz que depois de treino duro, a luta fica mais branda. Foi um treino duro, foi um teste duro, e quer me parecer que alguns dos problemas detectados não foram superados. Então, se existe algum desconforto nessa abordagem, é bom que a gente a enfrente olhando um no olho do outro. Primeiro, naquela ocasião eu levantei uma desconfiança, uma incredulidade, uma dificuldade de entendimento mesmo do recorte cronológico. E aí, veja, na tua banca, na tua versão oral de defesa, se diz que a escolha do recorte cronológico levou em conta o relatório da OCDE, de 2013, se eu não estou enganado. E veja, este mesmo relatório, Gilberto, da OCDE, ele foi um relatório de uma avaliação, o resultante de uma avaliação retrospectiva, que compreendeu ali de 2001 até 2012. Feito isso, você se dedica, ou diante disso, você faz uma abordagem de um recorte cronológico diferente daquele alertado pela OCDE. Então, veja, por que não abarcar o período em relação ao qual a OCDE fez a sua avaliação que resultou no relatório? Por que o recorte foi dali para frente? Isso, academicamente, não foi bem justificado, ao meu olhar, ao meu sentir. Tudo bem, feito o recorte de 2012 a 2013, a 2023, perdão, Gilberto. Veja só, aí é uma falha de disposição metodológica. Somente na folha 64 do seu trabalho você deixa claro que o resultado daquele trabalho analítico do OCDE foi no sentido de alertar para o descompasso, para alertar sobre uma inconsistência no funcionamento da prestação de contas presidencial no Brasil. Só na folha 64. Então, a gente passou ali seu capítulo introdutório todo esperando essa informação que só veio muito depois. Então, essa é uma falha descritiva que merece o nosso alerta. Outro ponto que me salta aos olhos, Gilberto, você usa a metodologia da Ellen Rock e no que se dispôs a avaliar o procedimento de prestação de contas presidencial segundo essa metodologia, você foi muito bem. Não está em dúvida a sua performance, mais uma vez, quanto ao uso do método e a aplicação do método para avaliação de um objeto recortado. Ok, passa com folga no teste de qualidade, foi muito bem nisso. Só que o próprio método que você usa, ele tem 5 componentes, mas eu posso, num esforço de espremer, chegar em 2, no binômio, transparência e responsabilização. E veja, vamos juntar as informações, Gilberto. Nós estamos tratando de uma defesa que alça o acadêmico, né, o estudante, a titulação de mestre em direito. E se estamos falando de transparência, responsabilização na prestação de contas, eu mais uma vez me ressinto, e isso foi discutido na nossa qualificação, Gilberto, eu me ressinto da falta de critérios jurídicos para a métrica da eficácia. Ainda que utilizemos como marco teórico a propositura, os critérios da Ellen Rock,
me parece que, a reboque disso, mereceriam ser estudados, explorados critérios jurídicos para métrica, para avaliação, para quantificação, se é que isso é possível, da eficácia. E o direito administrativo, eu não sei, é muito legal participar de bancas heterogêneas. O professor Adicelli, que me antecedeu, eu estou aprendendo e percebo, pelo próprio discurso, pelos pontos que ele enfatiza, eu percebo que é um ponto de vista diferente. Isso leva em conta a formação, a experiência profissional, o viés e o caminho acadêmico de cada um. É muito legal participar de bancas heterogêneas e eu sempre saio melhor delas do que começo, do que entro. Eu acho que isso vai acontecer com todos nós. Mas, para o bem ou para o mal, faz parte dessa banca um cara chamado Igor, que é professor de Direito Constitucional, de Administrativo, e há 20 anos é membro da Advocacia Geral da União, ocupando um cargo público de procurador federal, que vive o direito administrativo e constitucional no seu dia a dia profissional, para além da vida acadêmica. Então, a minha visão pode estar contaminada por essa experiência ou por esse caminho acadêmico profissional, mas me parece que estamos num enredo aceitável, num ambiente aceitável. Exigir, entre aspas, que o mestrando aporte ao trabalho aspectos jurídicos para avaliação, para aferição de eficiência, vem a calhar se a gente está tratando de uma dissertação ou de mestrado em direito. Então, veja, a abordagem sobre como, de que maneira o parecer do Tribunal de Contas e a sua apreciação deliberativa pelo Congresso analisam ou ouvidam metas, desempenho, planejamento, resolutividade, celeridade. A celeridade, você toca na celeridade. Fica evidente que, aliás, é o aspecto de eficiência que você melhor agarra. Mas ele não é o único, Gilberto. Qualquer manual de direito administrativo, a gente não precisa ir muito profundo nisso, ele vai apresentar uma lista, um acervo de critérios jurídicos para avaliação de eficiência administrativa, de eficiência nas contas públicas, na lei de responsabilidade fiscal, que o teu trabalho deixou de explorar. E me parece que isso milita contra a própria pretensão de avaliação de eficácia das contas presidenciais que o teu título promete. E aí eu me sinto, como leitor, um pouco, poxa, cabia mais. Podia ter ido adiante, podia ter ido além, podia ter ido mais a fundo. Embora, eu vou repetir pela terceira vez, naquilo que você enfatizou, naquilo que você focou, você foi muito bem mesmo. E aí, veja, mais desse problema. E aí é uma passagem que eu colhi da tua apresentação oral. Você disse, olha, o que está acontecendo é que o parecer do TCU, a análise da TCU, está sendo muito técnica, como se isso não fosse normal, ou conveniente, ou necessário, ou a única via possível. E a gente está se perdendo na conjuntura política que está induzindo, no teu discurso, pelo que eu entendi, a esse retardo analítico e deliberativo do Congresso Nacional. E aí, meu Gilberto, e aí é o primeiro ponto em relação ao que quero, se você me permitir, te sabatinar. Não é para ser assim, considerada aquela velha engrenagem de freios e contrapesos, separação de poderes? Não faz parte do jogo o retardo, a aceleração de acordo com o cenário, com o momento político? Não faz parte do jogo isso? E será que o direito, você fala do projeto de lei, será que a gente vai ser bem sucedido quanto à eficácia se a gente tiver uma aceleração do procedimento? Se a gente tiver um prazo, isso garante que a avaliação sob aspecto qualitativo vai ser melhor do que vem sendo? Vai ser mais fiel aos parâmetros de avaliação, de qualidade, de eficiência que o direito constitucional e o direito administrativo oferecem para o Tribunal de Contas e para o Congresso, para que eles façam essa avaliação? É a primeira pergunta que eu te faço.
Outra coisa, e aí, Gilberto, eu te pediria para enfrentar tudo no final de uma vez só, numa tacada só, tá? E outra coisa, é, faz parte do enredo dos ingredientes da professora Ellen Rock a propositura da responsabilização como um dos 5 parâmetros de avaliação de eficácia. Pois bem, para a gente pensar junto, eu quero te ouvir. Essa letargia, essa lentidão, essa demora deliberativa do Congresso Nacional, ela é determinante para a afirmação de que estamos tendo uma anestesia ou uma ineficácia quanto à responsabilização presidencial pelas eventuais más práticas? E aí, se você responder que sim, Gilberto, eu vou querer que você saia da seguinte armadilha que eu vou te propor. Se você disser que a falha, que a demora é determinante para a ineficácia, que raios vem fazendo o Ministério Público? Não haveriam ações de improbidade administrativa contra essas más práticas presidenciais? E a Advocacia Geral da União, instituição que com muita honra eu integro, o que ela vem fazendo para o aprimoramento das práticas ou para a persecução das más práticas, porque a Advocacia Geral da União também é legitimada ativa para ações de responsabilização funcional, improbidade administrativa, a atuação consultiva nos processos disciplinares, enfim, e a Advocacia Geral da União nada faz, nada vem fazendo e nada poderia fazer de melhor para o aprimoramento. Estamos todos nós nas mãos e à mercê do Congresso Nacional como a única instância punitiva contra essas más práticas presidenciais no âmbito da contabilidade pública ou a utilização de recursos públicos. Quanto a isso, eu também quero te ouvir, meu caro Gilberto. Eu esqueci. Eu não sei se é uma falha do arquivo que eu recebi, tá, Gilberto, mas eu vou te dizer o número das páginas. Só um minuto. No arquivo que eu recebi da Ambra, nas folhas 41, 64 e 102, você tem uma frase assim grifada: erro, fonte de referência não encontrada. Então, me parece que durante o processo de redação do texto, você ia fazer menção a uma referência, acabou não encontrando, e esse alerta ficou no texto por equívoco. Não sei se é uma falha do arquivo que eu recebi, se houve uma versão final à qual eu não tive acesso, mas fico alerta para você fazer a retificação numa futura e eventual publicação desse trabalho. Eu não vou enfadar mais aos senhores e eu quero encerrar minha fala louvando o seu esforço de pesquisa, acentuando mais uma vez que o produto, sob o ângulo da escrita e da proposta de pesquisa, é elogiável, mas, como tudo na vida, está a merecer algum questionamento. E sobre esses questionamentos eu queria ouvi-lo. Gilberto, parabéns. Devolvo a palavra ao professor Gilberto. Eu já passo direto para o Gilberto, para ele responder os questionamentos do professor Igor. Obrigado, professor Gilberto. Professor Igor, primeiramente eu quero agradecer ao senhor pelas suas considerações, elas são sempre são contundentes, mas são observações que realmente levam a reflexão bastante aprofundada e como aconteceu na qualificação, que o senhor disse, que foi bastante renhida, né? Nós tivemos uma discussão bastante produtiva. E eu fiquei muito feliz por aquilo ter acontecido, justamente por isso. O senhor me falou na época, eu me ressinto de citações de sociologia e tal. Eu fui fazer alguma pesquisa na área de sociologia, tanto que citei lá o Joseph Nye, citei Stuart Mill, né? Para justificar o porquê, ou do porquê eu estava fazendo o trabalho da maneira como estava conduzindo. Até retirei alguma coisa, por exemplo, a teoria da agência que eu havia colocado, né? E aquilo lá deu uma modificada no meu trabalho. Mas a linha principal do trabalho eu mantive. E eu trabalhei por muito tempo com computação, e a gente trabalha com computação, tem uma coisa chamada navalha de Ockham. O que que é a navalha de Ockham? A navalha de Ockham é quando você está trabalhando com uma determinada proposição e começam a aparecer muitas premissas de uma maneira descontrolada. Chega um determinado ponto que você tem que colocar um corte, senão você não chega ao final do trabalho que está fazendo.
Tá? Então eu tive que aplicar a navalha de Ockham, respondendo a sua primeira pergunta, né, no meu trabalho. Por quê? O trabalho ele é multidisciplinar e muito abrangente. Certo? Esse trabalho poderia ser visto do ponto de vista da sociologia, de auditoria, de contabilidade, de orçamento público, direito público, né? E do ponto de vista administrativo, pura e simplesmente. Qual é a eficácia desse negócio? Quando você pergunta de eficácia, você está falando basicamente de administração. Você tem um determinado objetivo que está querendo atingir, você tem que ver a eficiência, a eficácia, a economicidade, esse tipo de coisa, né? E eu fui muito específico nesse ponto. Tanto que o título do trabalho traz lá. Eu estou verificando a eficácia da prestação de contas. Eu poderia colocar o título do trabalho da seguinte maneira: a visão jurídica sobre a prestação de contas. Aí eu ia falar sobre insegurança jurídica, sobre a ação da AGU, do Ministério Público junto aos tribunais de contas, certo? Eu poderia fazer uma análise por outro enfoque, que não, talvez até o cerne da pesquisa pudesse ser o mesmo, mas a visão final poderia ser diferente, né? Eu até citei aqui o procurador Júlio Marcelo, o procurador é, Lucas Furtado, que fez alguns trabalhos em relação a isso, certo? Mas eu não me aprofundei nisso, porque senão a dissertação ia chegar num ponto que eu teria que levar em consideração tantas coisas que ficaria difícil de fazer, tá? Então, quando essa coisa chega lá no Congresso, a pergunta que você me fez foi assim, não é da natureza do Congresso ser um pouco mais demorado até, porque tem que colocar muita. É um lugar onde a guerra de posições acontece efetivamente, né? É onde a sociedade realmente debate. Os representantes eleitos estão ali, eles vão representar os segmentos da sociedade que os elegeram, eles têm que dar resposta aos seus eleitores, e ali vai haver um embate para isso. Mas uma questão é o seguinte: a vida não espera. Tá? Eu acho que o Congresso tem o direito, e é óbvio isso, e como cidadão eu posso falar isso, de esperar, de demorar um determinado tempo. Mas é inconcebível, por exemplo, que contas do Fernando Collor de 1991 não tenham sido julgadas ainda. Por favor, né? Eu acho que, assim, a Constituição fala de que a duração razoável do processo faz parte do processo jurídico, né? Então, se ela não é julgada dentro de um prazo razoável, a coisa começa a perder tempo, começa a perder sentido. Eu falei, muda o tempo, muda a política. Tanto que o parecer prévio, o parecer da CMO sobre as contas da presidente Dilma de 2014, não foram nem mesmo julgados e foi refeito. Vamos supor que agora a corrente política contrária que está atualmente no poder realmente volte e o Congresso mude. Há grande possibilidade de esse parecer que está lá na CMO hoje ser refeito. E não foi nem julgado. Vamos fazer três pareceres, dependendo da corrente política do momento. Nós vamos julgar hoje, com os ares de hoje, coisas lá de 1991. Em 1991, nós não tínhamos nem internet, ninguém tinha rede, ninguém tinha telefone celular, ninguém tinha nada. Nós vamos julgar com valores de hoje, coisa que naquela época, tá, aconteceu porque não existiam, tem facilidades que não existiam naquela época. Então, o Congresso tem o direito? Tem, plenamente. O Congresso é que representa o povo, é que diz como é que a coisa vai ser feita, ele é o legislador, ele vai fazer as leis. Mas eu acho que existe a medida do razoável, né? A gente chama no direito isso a medida do possível, né? Então, dentro dessa medida do possível, eu acho que o Congresso ele poderia se repensar um pouco nesse sentido. Tá? É da natureza do Congresso fazer isso? Claro, ele vai ser mais demorado. E é mais demorado ainda porque dentro do Congresso nós temos a Câmara, que, em tese, é chamada de a Casa do Povo, né? É onde as grandes enfrentamentos acontecem. E nós temos o Senado, né? O Senado vem aí, a gente sabe disso, de senil lá no latim, que naquela época senil era um sábio, não tinha a conotação que tem hoje, né? Seria como os gerontes na Grécia Antiga. Era um conselho de sábios. Justamente para quê? Para essa casa de pessoas mais jovens, né, que podem fazer alguma coisa um pouco mais. eh, um pouco menos elaborada, digamos assim, né? Seria da natureza, tem 513 deputados. Os senadores falam, não, vamos dar uma ajustada nisso aqui. O senador tem que ter no mínimo 35 anos de idade. Então se espera que lá tenha pessoas um pouco mais ponderadas, que já viveram, que têm experiência, que são sábios realmente, né? Então o Congresso ele tem que ter essa sabedoria de fazer esse tipo de coisa. Ele tem a prerrogativa? Tem a prerrogativa, mas essa prerrogativa ela não é discricionária. O Congresso não pode falar assim, olha, eu vou julgar as contas se eu quiser. Eu tenho poder constitucional, mas eu faço. Não, você não faz se quiser. Você é obrigado a fazer. Você existe para isso.
Tá entendendo? Seria equivalente ao Tribunal de Contas chegar hoje e falar assim, não, esse ano eu não quero fazer as contas do presidente, porque eu não, acho que não está legal. Não pode fazer isso, certo? Então, ele tem que dar uma resposta. O direito tem que dar uma resposta, né? E o Congresso, quando ele está fazendo um julgamento de contas, ele está numa atividade judicante. A palavra é julgamento, é um julgamento mesmo, certo? Ele está lá, está fazendo uma votação, existe um rito que tem que ser seguido, existe um processo, né, legislativo para isso. Então, o Congresso ele precisa, sim, dessa chacoalhada, tá? Ele é uma instituição formada por seres humanos, que representa seres humanos, então ele não é perfeito, certo? Tanto que a minha análise da prestação de contas, eu não estou dizendo de 0 a 10 eu dou uma nota 8 na prestação de contas. A metodologia dela em Rock, eu até discuti isso aqui. Ela usa a palavra measuring. Se você traduzir para o português, seria medida. Medida, você tem um número. Quanto é, mede a velocidade, você dá um número, né? Mede a temperatura, você dá um número. Mede qualquer coisa. Minha altura, você dá um número. Eu acho que a palavra mais adequada seria, para traduzir para a gente aqui, seria uma avaliation, uma avaliação mesmo, tá? Porque uma avaliação você dá assim mais ou menos uma faixa onde aquilo seria, ó, isso tá bom, isso não tá. Você não está dizendo quão bom ou quão ruim está, mas está dizendo isso aqui pode ser melhorado, certo? Então é isso que deveria ser feito. Eu acho que o Congresso deveria pensar por esse motivo. É da natureza dele? É da natureza dele. Mas ele é representante. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente por representantes eleitos. Então, o direito diz isso. Nós que estudamos direito sabemos disso. Então, o Congresso ele está lá, ele só existe porque o povo existe. O poder vem do povo. Ele está representando o povo. Se ele não faz o que ele está representando, a eficácia do trabalho dele não está legal. É isso, tá? Bom, partindo para a segunda pergunta, né? Essa letargia do Congresso é determinante na prestação de contas, é, na eficácia da prestação de contas? Bom, aqui é outro tema que traz uma polêmica. Eu até tive um debate bem interessante com o meu orientador, o professor Edilberto, né? Aí, com a devida vênia, professor, né? Ele acha que não, ele acha que está havendo, não é determinante, porque está havendo uma responsabilização, né? Eu até citei o caso da presidente Dilma, levando em conta o debate que eu tive com o professor, com o meu orientador, de que ela foi responsabilizada, teve uma responsabilização reputacional. Ela tentou, por exemplo, se eleger senadora em Minas Gerais e não conseguiu, por conta de tudo que aconteceu, do que a imprensa falou, do que foi colocado. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Na época que o presidente José Sarney, né, saiu da presidência da República, isso foi em 1990, foi quando o Fernando Collor entrou, ele mandou fazer uma pesquisa no país, certo, para saber onde é que ele poderia se eleger senador. E o único estado em que ele poderia se eleger senador era o Amapá. Tá? Ele nunca tinha pisado no Amapá. Assim, é claro que essa expressão nunca é uma expressão muito forte, né? Mas era um estado onde ele não era conhecido, né, assim, pessoalmente, ele não era representante do estado. Ele foi e se candidatou a senador pelo Amapá, foi eleito. Ele não foi eleito senador pelo Maranhão, por exemplo, que era o estado dele, ou por estado de São Paulo, ou aqui por Brasília. Ele poderia se candidatar em qualquer lugar do país. Ele foi se candidatar no Amapá. Por quê? Justamente por conta da responsabilização reputacional, né? Essa palavra foi usada pelo professor Edberto, eu achei até muito, muito bonita a palavra, professor. Falar o seguinte, olha, é como se fosse uma espécie de soft power, né? Não existe isso no direito, não existe isso na legislação, mas a pessoa sofre uma responsabilização reputacional, né? Foi o que aconteceu com a presidente Dilma, ela não conseguiu se eleger senadora. Tinha 2 vagas para senadoras lá em Minas, ela ficou em terceiro lugar, certo? E interessante, muito interessante nisso, é que ela não foi impedida, ela não foi inabilitada, do ponto de vista legal. Na época em que foi feito o impedimento dela, certo? O que que aconteceu? O Ricardo Lewandowski, que na época era ministro do Supremo e era o presidente, quando há um processo de impedimento, é o presidente do Supremo que toca que preside o processo junto ao Congresso Nacional. E o que aconteceu na época? Ele sugeriu que, por conta do que já havia ocorrido no julgamento do impedimento do presidente Collor, certo? Porque na época o presidente Collor, quando foi para ver o impedimento dele, ele simplesmente renunciou. E o que o Congresso falou na época? Puxa vida, ele renunciou, então nós não podemos impedir alguém que já não está mais no cargo. Qual era a saída jurídica na época? O pessoal falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos julgar 2 coisas. Uma, vamos julgar
a perca do cargo. Então, isso aqui perdeu o objetivo porque ele não é mais presidente da República, ele renunciou. Mas a responsabilização continua, certo? A responsabilização pelo AUDA, do que tinha acontecido na época. Então, se nós pegarmos aqui, eu até tinha coisa interessante, o presidente Collor, ele não foi impedido. Todo mundo fala o impedimento do presidente Collor. O presidente Collor, na época, ele não foi impedido. Não houve eu até tenho as duas resoluções aqui, da presidente Dilma. Eu posso fazer aqui um compartilhamento da tela só para mostrar isso aqui, porque eu achei isso aqui muito interessante, sabe? Para gente que trabalha com direito, olha bem que coisa interessante isso aqui. O presidente Collor, ele foi inabilitado, ele não foi impedido. E a presidente Dilma, ela não foi inabilitada. Ela foi, deixa eu fazer uma. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Ó, a Resolução 101 de 1992, né, que trata do processo de impedimento do presidente Fernando Collor. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem. Obrigado. Sim, Olha aqui, ó. O Senado Federal é considerado prejudicado do pedido de aplicação da sanção de cargo de presidente da República em virtude da renúncia ao mandato apresentado pelo senhor Fernando Collor, certo? Em consequência do anterior, é julgada procedente a denúncia pelos crimes de responsabilidade. Então, eles dividiram em duas coisas. Então, em consequência do disposto no artigo anterior, é imposto ao senhor Fernando Collor, no artigo 52, a sanção de inabilitação por 8 anos. Ele só foi inabilitado por 8 anos, ele não foi impedido. Já a presidente Dilma, foi algo bem interessante, ela foi. Cadê? Opa! Já a presidente Dilma, olha que interessante, né? É julgada procedente a denúncia por crime de responsabilidades, aí, as previsões, né? E, em consequência disso, é imposta à senhora Dilma Rousseff, né, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das mais sanções do termo da sentença, que passa a fazer parte dessa ilustração. Mas eles não colocaram aqui a inabilitação para o cargo. Foi o que o presidente Lewandowski, da época, do Senado Federal, disse, né? Nós vamos pegar a jurisprudência que teve lá no julgamento do presidente Collor e aplicar aqui, né? Na época teve uma polêmica por causa disso, inconstitucional não é, porque a frase é uma só na Constituição. Teve um rififi jurídico na época, né? Mas foi assim que ficou. Tá? Mas, no final das contas, houve uma responsabilização reputacional da, da presidente da República, né? Ela não conseguiu se reeleger. Com o tempo, ela se reabilitou. Hoje, ela é presidente do banco, se não me engano, do banco dos BRICS, né? Está exercendo um cargo público, tá? E pode ser, por exemplo, que daqui no próximo governo ela pode se candidatar, talvez até seja eleita novamente, não sei. Você está entendendo? Então, as contas dela de 2014 ainda não foram julgadas. Então, de novo, assim, a letargia do Congresso é determinante nesse sentido? É determinante nesse sentido. Mas vamos supor que a ex-presidente Dilma, resolva voltar agora desse período de que está lá nos BRICS, né? E o presidente Lula resolveu falar: não, vou colocar a ex-presidente Dilma como candidata novamente. O Congresso Nacional pode simplesmente pegar as contas dela de 2014 e falar: não, tá aqui as contas que não foram julgadas ainda. Ela está com uma faca no pescoço, certo? Isso fazendo uma análise fria jurídica, sem ser correlacionada, mostrar ser direita, esquerda, que não é uma análise política, não é uma análise ideológica. É simplesmente uma análise jurídica, certo? Da situação que acontece hoje. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande, tá? Se qualquer um dos ex-presidentes, o Fernando Collor, se quiser se candidatar, as contas dele estão lá. Fernando Henrique, né? Michel Temer, né? Lula, as contas do Lula, de Lula 1, Lula 2 não foram julgadas, né? Bolsonaro, as contas do Lula 3 agora de 2002 e 2023 também não foram julgadas. Então, qualquer um deles, se em determinado momento quiser se candidatar a presidente e houver uma indisposição política, essas contas podem ser usadas como armas por essas pessoas. Então, eu acho que isso não é razoável, né? Isso fere a razoabilidade do processo que a Constituição preza, que a Constituição
estatue. Espero ter respondido as suas perguntas, professor. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Gilberto. Obrigado, professor Igor. Agora a palavra para o professor Dionis, que voltou. Parece que tá em trânsito aí, professor Dionis. Ainda não conseguimos ouvir. Desculpa, professor Agora sim. Gilberto. Agora sim, é o que eu ainda estou no trânsito. Parece-me que hoje Salvador escolheu um dia para acontecerem uns 5, 6 acidentes na mesma via que eu estava passando. Então eu sequer consegui chegar ao hotel ainda. Mas, Gilberto, desculpa, tá nessas condições aqui, mas como sua dissertação está na minha cabeça aqui, a gente vai tocando, né? Eu queria antes, professor, agradecer o convite para participar na banca. Para mim é uma honra participar com o senhor, estar aí ao lado do professor Igor, do professor Adicélio, que fizeram uma discussão bastante interessante, pontuou algumas coisas aí para observação possível aí de discussão entre o orientador e o Gilberto. E eu, na realidade, queria acrescentar apenas alguns poucos pontos nessa discussão, mas talvez alguns muito mais de caráter formal do que propriamente de caráter teórico, né? E aí, só que para eu fazer isso, Gilberto, eu gostaria que você, se você puder, você compartilhar conosco a sua dissertação. Só adiantando, um dos pontos que eu ia, em termos assim, colocar exatamente, mas o professor Igor já levantou isso, que em alguns pontos pelo menos da dissertação que nos mandaram, realmente aparece lá alguns pontos que está escrito que houve algum problema ali, né, com o que o Gilberto tentou colocar. Então, isso eu até marquei, depois eu vou mandar a dissertação para o Gilberto com esses detalhes todos. Gilberto, você está me ouvindo? Consegue, então, compartilhar conosco a sua dissertação? Tá aqui, professor Jones. Eu até marquei as páginas que o professor Igor gentilmente indicou, né? E realmente está aqui na Isso, página, aqui, ó, página isso. 41, É, 64 e 102. Eles estão ela anotados aparece mais de uma vez, para fazer exatamente. esses ajustes. Tá? Muito obrigado aí, Gilberto, tanto a sua observação quanto do professor Igor. Obrigado. tranquilo. Gilberto, eu pediria a você, só para ir para o início, onde tem o título da sua pesquisa. É, É aqui. Aí, então, Gilberto, só aumentar um pouquinho aqui, que eu. Ok. Aí, no título da sua pesquisa, então, você trata da eficácia das contas prestadas pelos tribunais de contas, né? Pelo presidente da República Pelo ao presidente da Congresso República. Nacional. Isso. Exatamente. Você pode ir baixando, Gilberto, que, na realidade, esse seu título aí, ela acaba sendo replicado em outras páginas, né? Inclusive no início do sumário, ela aparece como sendo a primeira parte, como sendo a introdução, né? O título da sua pesquisa. Em seguida, você já cai aparece como o número 1, né, do seu sumário, a questão da justificativa, né? Isso. Eu estou falando essas coisas, mas assim, com a pegada mais de aperfeiçoamento mesmo, né? Porque dá a ideia de que essa parte inicial, né, embora ela seja encarada como introdução, ela parece que ela está separada do teu trabalho, porque depois ela começa com a justificativa, né? Perfeito. Assim, é um aspecto que você deveria dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Aí você pode ir baixando, Gilberto, porque lá em cima, então, a gente aqui continua falando da eficácia das contas prestadas pelo presidente da República. Pode passar. Sim. Pode ir passando, pode ir descendo, chega lá, pode baixar mais, aí repete, né? Vai, vai, vai. Eu quero até que você chegue, se não me engano, na justificativa. Aqui. Aí, ok, justificativa, pode baixar um pouco mais, Gilberto, no termo que aparece mesmo, justificativa lá embaixo. Aqui. Aí,
Aí tá, prestação de contas ao presidente da República. Pode baixar um pouco mais? Não, pode baixar um pouco mais, Gilberto. Não é o problema, na realidade. Eu quero o problema. Problema de pesquisa. Aí aqui, você já está falando aqui que investiga a eficácia do Congresso e do TCU, né? Sim, Então, eu acho que houve, na realidade, aí, um descasamento entre o seu título, tema, com essa questão aí do problema de pesquisa, né? Porque enquanto lá a gente está falando de eficácia das contas prestadas, aqui a gente está relacionando lá a eficácia do Congresso e do TCU, né? Com relação à perfeito, prestação de professor. contas. Então, Entendi. nesta pegada, já tem? Nesta pegada, então, é mais assim, para que fique atento exatamente para tornar essas coisas compatíveis, né? Tanto o problema de pesquisa quanto o tema, e depois lá isso se repete um pouco lá nos objetivos gerais e específicos também. Outra questão aí, se você pegar o objetivo aqui, ó, os objetivos, aqui, Gilberto, essa parte dos objetivos, eu recomendaria, em termos formais, que ela fosse retirada daí, você já colocasse direto o objetivo geral e depois o objetivo específico, né? Porque, na realidade, você está fazendo uma introdução aí, mas como você já faz uma introdução, na realidade, lá em cima, e talvez isso aqui fosse interessante para cada capítulo que você faz, né? Não para cada É, item, né, que você coloca, ou subseção. Aqui, no caso, eu acho que não precisaria disso. tá. Né? Outra coisa, pode ir passando, Gilberto. Pode. Opa, minha grana. Valeu. Outra, pode ir passando, específicos, etc, etc. Metodologia aqui. Pode dar uma parada no início da metodologia, Gilberto. Na realidade, aqui, você traz essa questão aqui do relatório da OCDE, você está utilizando aqui na metodologia, né? Eu acho que, na realidade, aqui na metodologia, você deveria explicar tão somente como sua pesquisa foi realizada, né? Se você está usando aqui apenas para sinalizar o período temporal a que se deu sua pesquisa, né, fazendo até, né, o professor Igor falou alguma coisa sobre isso aí, ainda tudo bem, né, mas talvez você pudesse fazer isso de uma outra maneira. E se na discussão que você tiver, com seu orientador, talvez você pudesse era trazer um pouco dessa discussão, desse relatório, não aqui nesta metodologia, mas talvez no próprio corpo lá do referencial teórico, né? Que aí você teria um pouco mais de espaço para explicar melhor o que foi esse relatório. E talvez nesta pegada aí você consiga até, claro, se o professor orientador, se o professor Edilberto aí concordar com isso tudo, né? Talvez com isso você conseguisse, na realidade, até atender essa questão aí que o professor Igor também levantou, né? Muito interessante, né? Agora, é claro que não dá para não se notar aqui na sua pesquisa o avanço que ela houve desde a defesa inicial lá, né? Quando a gente participou aqui na qualificação, né? Para o que ela está colocada agora. Então, assim, eu não estou nem adentrando nos aspectos mais teóricos, porque tanto o professor Igor quanto o professor Silene já tocou nisso. Eu tenho só uma pesquisa, uma pergunta depois para fazer para você com relação a essa discussão, mas eu acho que a minha fala é mais assim para você ajustar em termos de termos formais e de estrutura do seu trabalho, para que ele esteja um pouco mais bem estruturado, digamos assim, né? Então, pode ir passando aí, Gilberto, por isso tudo.
Eu apontei algumas outras coisas, mas eu te envio depois a versão que eu tenho, né, com as marcações todas com as que eu fiz. É, outra coisa que me chamou a atenção, mas aí já está lá mais para o final do seu trabalho, né, que foi, pode passar o referencial teórico e tal. Foi, você chegou lá nas suas considerações finais, né? Quando você chega e faz as considerações finais, por exemplo, depois das considerações finais, você traz um termo lá que é um outro subtópico é, você denominou de resultados, né? E aí eu me valeu. E aí eu até te pergunto se na norma aí da Ambra, né, se esse resultado ele deve vir mesmo depois das considerações finais. Porque eu acho que esses resultados, na realidade, quando você tem o capítulo ali de análise, né, de análise, etc., você deve, talvez fosse interessante juntar, né, análises com os resultados, né, lá em cima, porque quando você está nas considerações finais, eu acho que não cabe mais você falar de resultado é, apartado dessas considerações finais, né? Talvez você pudesse concatenar até esses resultados dentro das considerações finais. Mas isso, assim, eu estou só colocando porque eu observei, e como isso não é normal, né? Mas eu também, como eu te disse, não conheço aí a norma da Ambra sobre a confecção de a padronização, a confecção, estabelecimento de normas para a produção das pesquisas, né? Então, você só para você avaliar e ver se isso tem alguma tem alguma razão do que eu estou falando, né? É, uma outra coisa, Gilberto, que eu queria aí, sim, na hora que você for responder, eu vou te perguntar, se você quiser comentar sobre isso também, seria interessante só para eu entender um pouco melhor, né, sobre esses requisitos. Uma outra coisa que eu queria indagar, na realidade, aí já entrando um pouco na discussão teórica, inclusive, que já foi feito, é com relação a essa questão da inexistência de um prazo para o julgamento aí das contas do presidente da República. É claro que essa temática toda é muito cara, né, aos tribunais de contas e aos próprios, seja ele Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados, etc., mas também para as casas legislativas, né? Então, acho que sua pesquisa nesse aspecto supre até alguma lacuna nessa concepção. Entretanto, eu perguntaria a você se essa inexistência de um termo final, de um prazo final para que essas contas fossem julgadas realmente pelo Congresso Nacional, se isso já não é uma estratégia do próprio Congresso Nacional, entendeu? Porque ele pautou isso, falou o seguinte, olha, as contas vão ficar aqui, só que eu vou julgá-las na medida que seja conveniente para mim. Eu não estou entrando nas razões dessa conveniência, né? Como você mesmo já colocou, é uma casa, Congresso é uma casa política, então você deve esperar dele exatamente essa natureza política de tocar essas suas atividades. Então, uma pergunta que eu te faço, já fique à vontade para você responder. Isso aí é os outros pontos que eu fui colocando ao longo do caminho. Acho que você já pode responder, Gilberto. Posso Obrigado, responder? professor Jones. Opa, Obrigado, professor. Bom, vamos começar pelo começo aqui, né? Então, essa questão do título aí, professor Jones, a gente tem, a Ambra utiliza aqui uma, uma formatação que é baseada na Associação Americana de Psicologia, né? American Psychology Association, né? A APA, a sigla. Como no Brasil nós usamos a ABNT,
aí nos Estados Unidos se usa APA. E o que que acontece? A Ambra não usa uma APA pura, ela usa uma APA que é temperada, foi uma expressão que eu usei, né? Uma APA temperada. Então ela tem usa APA, mas ela faz algumas variações em cima do que é a estrutura. Essa questão do título aqui, ó, por exemplo, não utilize a palavra introdução como do primeiro capítulo, né? O título, olha bem, na introdução, normalmente aqui na ABNT, você vai fazer o seguinte: o primeiro capítulo é a introdução, certo? Aqui na APA, eles colocaram o seguinte: não utilize, isso aqui são as regras de formatação da AMBRA, tá? Não utilize a palavra introdução como título do primeiro capítulo. O título do capítulo introdutório deve ser o próprio título do trabalho, tá? Em trabalhos acadêmicos, o primeiro capítulo sempre é introdutório, portanto, não precisa ser o título introdução. Então, eu até achei estranho, porque o título da minha dissertação ele é um pouquinho grande, né? Então, quando você vai gerar o sumário, você pega um software, como eu usei o Word, né, para fazer isso, você coloca isso como título, ele coloca isso no sumário, certo? Então aqui, ó, e se você pegar isso aqui, é exatamente o título da primeira capa lá da minha dissertação. Então não tem numeração, certo? Eu até via. Bom, se ele não é o número um, então a justificativa, essas coisas, seria o número dois. Mas então, ou então eu teria que usar isso aqui como título e tirar tudo isso aqui, até a metodologia, certo? E colocar tudo debaixo desse nome gigante. Eu achei estranho, mas eu acho que fazia parte da norma, né? Eu até peguei algumas outras dissertações de colegas aí e olhei lá, estava escrito introdução. Eu falei, mas está fora da regra, né? A regra é essa. Então eu procurei seguir a regra. De repente, eu não sei, pode ser que a gente até escreva a introdução ou faça alguma modificação. Vou até conversar com o professor Gilberto para ver como é que a gente pode tratar isso. Mas o que eu fiz aqui foi seguir a norma do jeito que ela pede para ser seguida. Bom, quanto à sua outra observação, nós vamos ver aqui, justificativa. Foi quanto ao título do trabalho, né? Deixa eu ver aqui, hipótese, Está mais em problema, Gilberto. problema Problema, de pesquisa. objetivos também. Está na página 17. Vamos ver aqui. 17. Então tá aqui, problema de pesquisa. É porque lá eu coloquei, realmente agora eu percebi. Eu coloquei lá, eu estava verificando a eficácia da prestação de contas. E aqui eu estou falando que estou verificando a eficácia do Congresso. Realmente. Tá, ficou, digamos assim, um pouquinho fora de esquadro, né? Então, o título eu falei uma coisa e aqui dentro do trabalho, no problema, eu coloquei outra, né? Eu não estou verificando a eficácia do Congresso, eu estou verificando a eficácia da prestação de contas. A verdade é essa. Eu faço a comparação entre o Congresso, entre o modo do Congresso e o TCU de emitir o parecer prévio e o parecer, para poder verificar a eficácia da prestação de contas, tá? Embora tenha tido esse pequeno escorregão aqui dentro da definição do problema de pesquisa, no final das contas, o que eu prometi lá na capa, eu entreguei nas considerações finais. Eu fiz uma avaliação direitinho, fiz a avaliação usei um método para estabelecer como é que o Congresso e o TCU trabalham com isso, e no final eu dei um resultado. Eu fiz uma hipótese e está tudo certinho. Quer dizer, o que eu prometi lá na capa está lá nas minhas conclusões finais e eu fiz a avaliação direitinho. Isso aqui realmente precisa ser ajustado para ficar mais para ficar mais eficiente. Tá, professor? E mais alguma em relação à sua pergunta, você falou o seguinte, reforçando o que já tinha dito o professor Igor, e tinha muito bem dito. Não é do Congresso, a natureza do Congresso fazer esse tipo de coisa, ele não pode fazer isso se quiser? Pode. E existe até um termo para isso, cunhado, chamado de abuso constitucional, que é quando um órgão que tem os poderes constitucionais de fazer alguma coisa, utiliza aqueles poderes que ele tem para atacar a própria democracia ou a própria Constituição. Isso eu discuti em algum ponto da dissertação aqui, certo? E quando o Congresso deixa de julgar uma conta num prazo razoável, que é a coisa que ele deveria fazer, e utiliza isso como uma. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui dentro da minha dissertação o lugar que eu tratei de abuso constitucional. Não encontrei aqui. Mas eu tratei disso dentro da dissertação, tá? Existe um abuso constitucional quando o órgão,
tá? Que tem um determinado poder derivado da Constituição, ele usa aquele poder para fazer alguma coisa para atacar o próprio poder. Eu até coloquei lá o caso de o STF ter julgado inconstitucional um projeto de lei um decreto, né, que o presidente Bolsonaro tinha feito, usando o poder constitucional, tem que fazer um decreto para atacar segundo a visão do STF, isso atacava a democracia. Então, isso pode ser colocado, isso aqui, ó. O caso que foi julgado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das regras do direito 10.003/2009, que haviam reduzido, ó, havia reduzido a participação da sociedade civil no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, isso aqui foi, do ponto de vista jurídico, o presidente da República pode fazer um decreto? Pode, isso faz parte dele, tá dentro das atribuições constitucionais da presidência da República. Só que ele fez um decreto tirando a participação da sociedade civil dentro de um conselho, certo? O Supremo Tribunal considerou isso inconstitucional. E isso aqui no artigo que eu tinha colocado, foi discutido por esse Zanardini Barbosa aqui, eles disseram o seguinte: isso aí foi uma clara mostra do que é um abuso constitucional. Ou seja, o presidente usou um poder constitucional que ele tem para atacar um princípio da própria Constituição. E nós vemos isso com frequência no legislativo, no executivo, até no judiciário, dependendo da análise que você fizer, vários órgãos utilizam esse tipo de. Página 27, professor Igor. As pessoas utilizam esse tipo de. Os órgãos utilizam esse tipo de coisa. Então, esse fato do Congresso não ter um prazo para julgar e ele usar isso de maneira coercitiva, ele está, na verdade, cometendo um abuso constitucional, usando um poder constitucional para atacar a própria democracia, a própria Constituição. Obrigado. Bem, Gilberto, professor Heriberto, a mim só me resta, então, parabenizar o professor Heriberto pela orientação e a você, Gilberto, também, por ter chegado até aqui. Me parece que você deu uma evoluída boa no seu trabalho, tá bom? Obrigado pelas suas respostas. Obrigado, professor Heriberto. Obrigado, professor Dionis. Obrigado, Gilberto. Eu acho que agora o próximo passo que nós temos que seguir é deliberar, né? A gente vai para outra sala, né? Tem um link aí já que a Ambra oferece. A gente vai pro. Acho que todo mundo tá com um link aí, professor Adcélio, professor Igor e professor Dionis. Então, Gilberto, depois a gente. O link na mensagem, no e-mail, não é Na isso? mensagem, tem um Vou link de lá. deliberação, né? Tá E a gente bom. delibera lá, depois a gente volta para cá e Perfeito. conversa com o Gilberto outra vez. Você aguarda aí, Gilberto, um pouco, Tá tá? certo, professor. Enquanto Muito a gente vai obrigado. lá. Obrigado. Eu acho que eu tenho que sair dessa, então. O senhor não está na sala da defesa aqui, professor Gilberto. Ei, Gilberto, tudo bem? Vou colocar o som aqui. Boa tarde. Nesse momento a gente faz o quê? Pode respirar? Respira, pode respirar. Respira, toma uma água. Difícil. Foi uma banca puxada, viu? O professor Ligo fez valer a visão jurídica dele aí. Mas muito bom, eu gostei muito da discussão. Eu gosto muito desse tema e o tema é um tema apaixonante, sabe, Camila? E qual a diferença, qual a dificuldade nesse tema aqui? A dificuldade é que a gente pode abrir muitas frentes,
né? Você pode falar que vê essa eficácia das contas do ponto de vista do controle social, do controle externo do Congresso, da, da contabilidade, da administração pública, da visão puramente jurídica. Dá para escrever uma série de trabalhos em cima desse mesmo tema. Certo? Então Sim, sem teve que dúvida. chegar um ponto em que eu tive que ficar cortando para conseguir colocar o tema dentro, né, do escopo do meu trabalho, senão ia ficar complicado, né? Alguém que pensar em auditoria, se olhar o meu trabalho, pô, mas do ponto de vista de auditoria, você poderia ter desenvolvido mais. Perfeitamente, concordo contigo, poderia. Mas se eu desenvolvesse mais da parte de auditoria, ia ficar um trabalho imenso também. Então, eu citei determinados pontos que são fundamentais para mostrar que o trabalho está estruturado em torno disso, mas eu tive que fazer uma linha de corte. Falar, olha, o que eu peguei aqui na capa, eu entreguei lá nas considerações finais, né? A metodologia está bem estabelecida, o processo está bem estabelecido, fiz exatamente, mostrei exatamente o que eu fiz, ou seja, é um trabalho científico. Se outra pessoa quiser pegar o mesmo material que eu peguei, de citei as fontes direitinho, se a pessoa quiser pegar lá os dados que eu peguei, ele vai obter o mesmo resultado, certo? A não ser que ele vá fazer uma abordagem diferente, mas se ele for fazer uma abordagem semelhante à minha, o resultado vai ser o mesmo. Eliana, voltou. Gilberto, minha conexão Tá travando a caiu. sua conexão aí. É, caiu aqui, eu conectei na internet móvel aqui, É, tá certo. nos dados. É, mas a gente fala caiu como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas aquilo que eu acabei de discutir aqui, em 91 não existia nem internet, né? Teve o problema do coro lá, aquele negócio todo. Mas hoje é interessante, você vê que mundo maravilhoso a gente está, né? Eu estou aqui em Brasília, você está em Brasília também, né? Se não me engano. Estou em A professora Brasília de, também. a professora de Clécio está lá em Santa Catarina, o Gianni está lá em Salvador, né? O professor Gilberto, muito provavelmente, está lá em Fortaleza. E nós estamos fazendo uma reunião discutindo um assunto online, é real Sim, time, né? Real time, é muito é interessante incrível, isso. né? O É professor Igor lá incrível. no Rio de Janeiro, É, o Jones agora, por exemplo, estava fazendo uma eu auditoria em acho que o Tóquio. professor, Sim, olha pode falar. só, Pois é, o Jones estava em não, acho que o Tóquio professor fazendo uma Adsédio, acho auditoria. que ele é de Santa Catarina, né? É de Santa Catarina, o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Nossa, Então é uma coisa bem interessante. Eu acho isso muito bom, porque você pode ter reuniões que há 15, 20 anos atrás seriam muito complicadas de você ter, né? Então você pode discutir sim, coisas com sim. pessoas que entendem o assunto. Eu acho que um dia, quem sabe, a gente vai até, posso até discutir com a professora Ellen Rock, né, que é a autora do trabalho no qual me baseei para fazer essa análise. O trabalho dela é recente, é de 2022. Eu já encontrei algumas citações fora do país, né, mas aqui no Brasil, eu acho que eu sou o primeiro que está citando o trabalho dela. E eu acho que o trabalho dela vai ser muito citado, muito lido, muito discutido nos próximos 4, 5 anos aí. Então, eu acho que vai ser muito interessante, porque ele dá justamente essa possibilidade de você verificar se essa prestação de contas está acontecendo de maneira efetiva, ou de maneira eficaz, né, foi a palavra que eu usei, ou não, tá? Eu acho que é bastante interessante isso. Os professores já estão voltando. Então, isso é bom, hein? Já a gente sabe o que é que aconteceu. Estou de volta, aguardemos os próximos. É isso aí, professor. Bem-vindo, professor Igor. Estou tentando fazer leitura de fisionomia aqui. Para isso tem que fazer outro mestrado. Pois é, outro mestrado, é por aí. Aqui em casa já tem a seguinte condição.
Ó, se partir para o doutorado, vai ter divórcio, tá? Mas depois ela se acostuma, demora aí uns. Sério, depois de Uns 6 15, meses, um 20 ano, você dá anos. uma folga aí. É verdade. Dá uma folguinha e Tá depois certo. já engata o É. doutorado aí. Aí você fala, não, eu fui na faculdade ali, o pessoal me convidou, tal, aí vai devagar. Tá certo. Então, Gilberto, Tá a certo. banca se reuniu e parabéns, você foi aprovado. E a banca, inclusive, Ai, obrigado, vai obrigado. recomendar para a Ambra a publicação do seu trabalho, fazendo algum ajuste ou outro, né, que foram sugeridos pelos membros da banca. Sim, Mas, como dissertação de mestrado, está aprovada sem necessidade de ajuste para a nova defesa, né? Então, ela está sim. aprovada. Parabéns, já é mestre Gilberto. Muito Parabéns, obrigado, Gilberto. professor. Fico Mestre muito Gilberto. feliz. Obrigado, obrigado. Parabéns, Gilberto. Obrigado, professor Jones. Muito bom. Então, eu quero agradecer muito Tá. a participação do professor Adicélio, do professor Igor, do professor Dionis. Realmente, os comentários de vocês foram muito enriquecedores e realmente uma demonstração de compromisso, né, com a educação, numa hora dessa, quase 8 horas da noite. Estamos aqui reunidos na sexta-feira. Então, parabéns, muito obrigado. A gente agradece muito a Ambra, fica muito agradecido. Leane, também obrigado pela sua presença sempre, nos dá sempre segurança, sempre tranquilidade. E Gilberto, parabéns pelo belo trabalho. Eu sei que o esforço foi grande, mas é assim, você conseguiu vencer. Parabéns mesmo. Sucesso e Obrigado, professor. comemore hoje, né? Sexta-feira à noite, acho que é um bom dia para você comemorar. Tá certo. Sair com o pessoal aqui de casa para comer alguma coisa diferente. Isso é Tá, muito bom. joia? Muito obrigado. Eu posso falar um pouquinho? Porque eu quero Claro, agradecer claro, pois a não. todo mundo, tá? Agradecer ao professor Igor. Professor Igor, as suas observações sempre contundentes, mas sempre precisas, muito boas. Eu vou considerar as suas observações, eu anotei todas aqui. Eu vou rever a gravação para poder ajustar. Isso é aprender mesmo, tá? Muito obrigado pelas suas observações. Professora de Kerser, tem a Dircélio, né? Eu tenho a honra de conhecê-lo, né? De ser de Santa Catarina. Eu vi que eu citei o trabalho lá de Santa Catarina, que Eu tem vi. um site, né? Que poderia, eu coloquei como dificuldades do trabalho. Uma das coisas que as contas estão espraiadas por vários sites. Santa Catarina tem um Uhum. trabalho desse, né? Eu acho que tem que parabenizar lá o Estado. E muito bom que o senhor tenha citado também essa parte das prefeituras, do trabalho que foi feito lá. Eu não verifiquei isso porque eu não fazia parte do escopo do meu trabalho, mas eu acho que é algo que eu vou dar uma olhada que de repente pode enriquecer bastante também, tá? Professor Jones, eu quero agradecer imensamente porque tá viajando, tá na maior dificuldade aí no trânsito, né? É complicado fazer isso. Muito obrigado, tá? Leane, agradecer a você, que a Leane, sempre que a gente precisa de alguma coisa, vapt-vupt, né? Perguntou, respondeu, a Eliane, tô pronta sempre, né? Responde o que a gente precisa, tira as dúvidas, muito obrigado, Leane. E, professor Gilberto, eu agradecer ao senhor, realmente, as discussões que nós tivemos foram muito produtivas, né? Tivemos várias reuniões, discutimos o assunto, algumas outras, uma vez ou outra, a gente divergiu, mas foi uma divergência técnica, né, científica, e eu acho que foi muito produtiva, aprendi muito sobre sua orientação, tá? Eu quero agradecer imensamente o fato do senhor ter aceitado ser meu orientador, aprendi muito com o senhor, né? E muito obrigado mesmo, de coração, tá? Muito obrigado aos senhores todos e bom final de semana. Obrigado. Joia. Leandro, você fez a foto aí para registrar? Vamos fazer Deixa eu, a deixa eu botar a foto. camisa Faz aqui, agora? ô Faz a Leane. foto Isso aí para aí. registrar aí. Capitão Vamos Ambra. lá. Se eu soubesse que ia ter foto, eu Vamos. pegava minha camisa do Vasco. Pronto, a foto Pronto. está feita. Mando Ela já já registra para também Tá no você. certo, Instagram da Ambra e tudo mais. Com Obrigado. tá certo. certeza, Muito professor. obrigado. Então, boa noite, hein, gente? Obrigado, Boa Obrigado. gente. noite, Boa Boa bom noite, noite. final de obrigado a semana. todos. Sextou. Tchau. Valeu, Boa gente. noite. Tchau. Parabéns, Gilberto. Tchau, tchau. Obrigado. Parabéns. Parabéns, tchau. Parabéns. Tchau. Obrigado. Boa tarde.